Se eu te disser tudo que você está pensando, que você planejou e botou no papel, pode virar pó e não se aplicar no dia de amanhã. Eu sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre planejamento. Esse é o segundo episódio da nossa série Espírito de Provedor. E nesse episódio de hoje vamos ver como o espírito de provedor ajuda esse mercado a ser tão ágil e tão dinâmico. Muitas vezes as empresas, as pessoas, elas traçam planos mirabolantes, colocam no papel, espera aquilo tá tudo perfeito, bonitinho e não tira a ideia do papel. Então, assim, primeiro que você tem que planejar, mas não planejar demais. Então, assim, às vezes você fica lá planejando e não faz nada. Por exemplo, esses vídeos aqui do nosso canal, a gente começou a ter essa ideia há uns 3 anos. Só que a gente não ficou parado planejando, vou ter que comprar uma câmera Sony Super Hyper, vamos ter que comprar a melhor iluminação, vamos ter que comprar um microfone profissional, vamos contratar um videomaker. Não, a gente começou a aprender a gravar vídeos usando simplesmente celular, uma luz baratinha. A partir do momento que a gente começou, a gente vai ver, ok, o que a gente precisa fazer? Então, se vocês pegarem aqui os primeiros vídeos do nosso canal e pegarem esses últimos vídeos, a qualidade, a diferença é absurda. Os primeiros vídeos lá, tem vídeo assim que eu de fato estava doente, tem um dos vídeos lá que eu estava com dengue, assim, mas a cor do vídeo é completamente diferente da cor que a gente tem nos vídeos de hoje, porque a gente profissionalizou muito como a gente grava os vídeos aqui no canal, mas assim, não adianta assim você esperar estar com tudo pronto para começar a fazer. Então começa, você tem que simplesmente começar e aí depois você vai fazendo ajustes no seu plano. Outra coisa que é muito importante é porque tem muitas coisas que não estão sob o seu controle. Então se você traça um plano e quer ser aquela pessoa metódica, seguir o plano à risca, você vai ser incapaz de fazer pequenas mudanças, pequenas correções que são necessárias e são naturais. Então, por exemplo, quem aqui previu que ia acontecer a pandemia? Quem estava preparado para enfrentar a pandemia? Então, assim, foi completamente assim, da noite para o dia. A gente já estava ouvindo falar de Covid, que estava na Europa, estava daquele jeito e etc. Mas foi da noite para o dia que falou, gente, todo mundo em casa amanhã, internet para todo mundo, assim. E vocês conseguiram aproveitar muito disso exatamente porque vocês estavam preparados assim para ser ágeis, para fazer correções no plano. Então assim, é aí que o espírito do provedor faz toda a diferença. Você pega uma grande operadora, ela não consegue fazer essas correções tão rapidamente. Ela não consegue ser tão ágil, criar um produto para atender um cliente. Ela tem aquela estrutura grande, engessada, toda planejada, toda certinha, e os provedores não têm isso. Então, o espírito de provedor é o que traz esse dinamismo. Esse vai permite qualquer correção nos planos. Por exemplo, às vezes você faz um plano, vou instalar tantos assinantes por mês e etc, etc, etc. Aí chega de repente um engravatado lá em Brasília, dá uma canetada, aumenta algum imposto, ou o dólar vai lá e aumenta 20% da noite por dia, como já aconteceu várias vezes aqui no Brasil. Então, quem empreende sabe que não tem como fazer planejamentos de longuíssimo prazo. Então, planeje, mas não planeje demais. Outro ponto muito importante é o seguinte, você tem que ter uma ideia de para onde você vai. Então, aqui na OpenX a gente traça metas de longo prazo, mas não detalhadas. A gente fala assim, o que a gente quer fazer? A gente quer montar um POP em Miami. Beleza, isso está no nosso radar, porque se essa ideia não está na sua cabeça, você não sabe onde você quer chegar, você não sabe nunca se você está caminhando para o lado certo ou para o lado errado. Então a gente tem algumas ideias, algumas macro ideias, algumas grandes ideias, e a gente põe no papel e fala, ok. E aí a gente vai pensando assim, vamos criando depois os planos e vamos adaptando os planos para que a gente consiga chegar lá algum dia. Então, quando o Leandro veio trabalhar comigo aqui na OpenX, eu botei no papel assim, cara, essa aqui é a rede que eu vou querer. A gente nem tinha na época a estrutura lá na Equinix SP2, no SP4. Falei, cara, eu quero ter SP2, SP4, e eu quero ter isso, a gente vai ter a rede assim, assim, assado. E um belo dia a gente sentou e falei, cara, pega aquele papel lá, é exatamente a rede que a gente tem hoje. É aquela rede. Então assim, só que a gente não colocou, eu vou ter esse equipamento, vou contratar a Equinix em dia 25 de abril de não sei que ano, e depois eu vou fazer assim. Então, tinha uma ideia. Então é muito importante que o plano seja maleável o suficiente para que ele sofra as adaptações do dia a dia. Então você nunca consegue planejar o seu dia exatamente, ele nunca vai ocorrer da forma como você espera. Então pode acontecer, ontem por exemplo aqui na frente do prédio da OpenX, aconteceu um incidente num poste, que o poste pegou fogo, caiu o cabo de uma cacetada de operadoras. Isso foi por volta de meio-dia, quando eu saí daqui umas 7h30 da noite, ainda estava uma série de carros de operadora lançando cabo, fazendo fusão. Então, você imagina que aquelas pessoas estavam preparadas para aquilo, elas imaginariam que naquele dia eles iriam vir aqui na rua Verbo Divino fazer uma fusão naquele cabo? Não estava. Não estava aquilo no planejamento. Eu não estava no meu dia que a gente teria que lidar, planejado no dia de ontem que eu teria que lidar com esse problema. Mas ele veio e a gente teve que lidar com ele. Então, os planos, eles têm que ser
maleáveis suficientes para poder sofrer alterações. E vem outro ponto muito interessante, é que planejar a longo prazo assim é chute. Então se o cara fala, vou crescer esse ano tantos %. Cara, você sabe, por exemplo, se vai ter uma pandemia, aquilo vai ser fácil? Ou se vai ter uma pandemia, aquilo vai ser difícil para você? No nosso mercado de internet, a pandemia trouxe muito crescimento. Mas tem uma série de mercados que a pandemia quebrou empresas. Então, assim, para algumas pessoas a pandemia foi bom, para outras foi muito ruim. Então, no ponto de vista dos negócios, é claro. Para a humanidade foi um período sombrio e tenebroso para todo mundo. No ano da pandemia, inclusive, aconteceu um negócio interessante, que eu cheguei no início do ano, a gente sentou e falou, olha, a gente quer chegar em tanto de faturamento e queremos chegar a 100 GB de tráfego. E assim, em dezembro a gente de fato chegou naquele valor, mas não porque a gente buscou ou seguiu algum plano à risca. A gente chegou porque a gente se motivou através daquela big idea, daquela grande ideia que a gente acabou perseguindo naturalmente. Então assim, não foi planejado no papel, nós temos que fazer essa ação de marketing, temos que fazer aquilo, contratar mais vendedor, contratar mais vendedor não porque a gente não tem equipe de vendas. Contratar vendedor, então a gente não fez nada daquilo e ainda assim conseguimos entregar aquele número. Não por causa de um planejamento à risca, mas por causa de uma compreensão de todo o time que a gente tem que chegar naquele lugar. Muitas vezes você tem um plano e quer seguir ele à risca, você começa a ignorar oportunidades que possam aparecer. Então imagina que eu colocasse no meu projeto assim, para esse ano eu vou abrir um pop em Porto Alegre e em Belo Horizonte. E de repente aparece uma demanda lá em Recife, que talvez fosse interessante de eu aproveitar porque um cliente está com essa demanda lá. Eu falo, não estava no meu planejamento este ano montar o pop. O meu planejamento esse ano é montar em Porto Alegre e em Belo Horizonte. Então, não vai adiantar, assim, ele vai acabar, você seguindo um plano à risca, vai acabar causando esses pontos cegos. Mas o que eu fico muito feliz é que os provedores, eles não têm essa mentalidade de seguir esses planos à risca. Eles são mais maleáveis e é exatamente aí que o espírito de provedor brilha. Porque a gente opera um pouco como eu expliquei anteriormente, a gente opera baseado assim de grandes ideias de onde a gente quer chegar e a gente se movimenta para fazer aquele resultado acontecer, para chegar naqueles lugares. Então assim, as grandes empresas, ou as grandes operadoras, ou até esses provedores, né, que acabaram virando grandes empresas, você percebe que eles são engessados, eles não conseguem se mover com a mesma flexibilidade do que a gente consegue mexer. Então, por exemplo, eu gosto de ter uma visão que essas grandes operadoras, esses grandes provedores, eles são como transatlânticos. Eles não conseguem mudar de direção, ter uma grande ideia, testar alguma coisa muito rapidamente. Já nós, provedores, quem tem o espírito de provedor é como se fosse um jet ski. Você põe na água, você consegue ir para lá e para cá, virar, voltar e ir para frente de novo. É muito mais fácil. Então, quando você pensar aí no seu negócio, pense muito nessa questão de planejar, mas não planeje demais. Não só para os negócios, mas na sua vida pessoal. Muita gente fala, eu não tenho tempo. Tempo você tem. Sai do Instagram, se não vê os vídeos do OpenX, sai do Instagram que você fica lá rolando o dia inteiro, vai consumir conteúdo, vai ler um livro, vai iniciar um projeto novo. Sempre há tempo de você começar uma coisa nova e aproveitar melhor o seu tempo.